Olá pessoal, hoje vamos seguir com o nosso conteúdo de Direito Processual Civil e vamos tratar sobre o Instituto da Revelia e também sobre a manifestação do artigo 350 do CPC, que é a chamada réplica. Vou começar com vocês pela revelia. A revelia ela está disposta no nosso Código de Processo Civil como sua previsão legal entre os artigos 344 e 346 do CPC. É uma previsão legal bastante curta, mas que é muito importante devido aos seus fortes impactos causados no processo. E para começo de conversa, eu preciso diferenciar com vocês o que é a revelia do que são os efeitos da revelia, que não se confundem, apesar de muita gente fazer essa confusão dentro da cabeça. Em primeiro lugar, é importante perceber que a revelia é um fato, é um ato, é uma situação que se vislumbra num processo. Revelia significa a não apresentação tempestiva da defesa, da contestação. Então você tem revelia tanto quando o réu não comparece ao processo no prazo para defesa, quanto na hipótese dessa defesa ser juntada, ser protocolada de forma intempestiva, ou seja, depois do prazo legal, 15 dias úteis em regra, 30 dias úteis para aqueles casos que nós tratamos do prazo em dobro na aula sobre a contestação. A revelia, então, ela é uma situação e ela acontece em todo e qualquer processo. Se o sujeito foi citado e ele não apresenta sua defesa no prazo em que deveria, estamos diante da revelia. Agora, nem todos os casos nós teremos incidindo os efeitos da revelia. E aí sim é que nós temos as principais questões relacionadas à revelia dentro do processo. Antes da gente seguir para esses efeitos da revelia, é importante destacarmos que a revelia é uma espécie de contumácia passiva. Contumaz é aquele sujeito que insiste naquilo, né? Ele é um contumaz na prática delitiva, significa que ele repete aquela prática o tempo todo. A contumácia, então, ela tem uma noção de teimosia, essa é uma definição do termo, mas nós temos uma acepção jurídica do que é a contumácia, e significa o descumprimento deliberado de determinações judiciais. Nós temos a contumácia ativa, que acontece muito nos juizados especiais, quando o autor não comparece a uma das audiências ou ato do processo, ele vai ter o processo extinto por contumácia, porque ele desobedeceu a obrigação de comparecer, mas nós temos as hipóteses de contumácia passiva, que é quando o réu não cumpre com as determinações impostas pelo procedimento. No caso, a necessidade de apresentação de defesa, caso descumprida, caso tratada com contumácia, gera uma das suas espécies, que é a revelia. E a revelia, ela vai gerar ao menos 4 efeitos. O primeiro deles é um efeito material, que é muito importante e é o mais conhecido por todos, que está no artigo 344 do CPC. Vamos ler em conjunto. Artigo 344. Se o réu não contestar a ação, leia-se, não contestar no prazo legal, será considerado revel. E, agora sim, nós temos os efeitos. Presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Nós temos, então, o efeito material da revelia, que é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na sua petição inicial. Nós temos ainda uma questão processual, um efeito processual, que está no artigo 346 do CPC. Os prazos contra o réu revel, que não tenha patrono nos autos, fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão judicial, no órgão oficial, perdão. Qual que é a regra? A regra é nós fazermos a intimação da parte na pessoa de seu advogado, para os atos processuais, sentenças, despachos, decisões,
faz a intimação pelo diário ou pelo sistema na pessoa do advogado. Ocorre que o réu revel ele vai abrir duas possibilidades. Ou ele tem advogado e só não apresentou a defesa, ou então depois ele traz um advogado aos autos. Nesse caso, continua a regra, você faz as intimações na pessoa do advogado. Ou ele sequer traz um advogado no processo, ele ignora a resistência daquele processo. É a maioria, quando nós temos revelia, a maior parte dos casos é isso que acontece. O sujeito recebe a citação e ignora. Então o que a gente ia fazer? Não tem advogado para fazer intimação. Nós vamos ter que ficar mandando cartinha para a pessoa para fazer intimação pessoal a cada ato? Negativo. O artigo 346 vai tratar que o réu revel que não tenha patrono nos autos terá as intimações realizadas por simples publicação no órgão oficial e a partir daí fluirão os prazos contra o réu revel. É um efeito processual da revelia, no caso de não haver advogado em patrocínio desse réu revel. Nós também temos um outro efeito, que é um efeito preclusivo. As matérias que poderiam ser alegadas pelo réu na contestação, elas precluem via de regra. As matérias de defesa, em geral, elas passam a não mais poder serem tratadas pelo réu em momento posterior. Nós só vamos poder admitir matérias defensivas serem tratadas em momento posterior nos casos do artigo 342, que nós tratamos na aula passada. Ou seja, quando nós tivermos direito ao fato superveniente, quando o juiz puder conhecer daquelas causas de ofício, e aí façam um link com o artigo 337, parágrafo 5º do CPC, que trata daquelas matérias preliminares, exceto convenção de arbitragem e incompetência relativa do juízo. Essas não podem ser reconhecidas de ofício, as outras podem. E a terceira hipótese do artigo 342 é a expressa autorização legal para a formulação da questão de defesa em qualquer tempo e grau de jurisdição. Somente sobre essas matérias não haverá preclusão. Sobre as outras, a revelia impõe a preclusão, porque o momento de se tratar desses temas foi justamente a contestação que não foi apresentada. E nós temos então essa sanção processual, que é a preclusão dessas matérias a serem tratadas, que deveriam ser tratadas pelo réu por meio do instituto, do instrumento da contestação. E o quarto efeito é a possibilidade de julgamento antecipado do processo, do mérito da causa, que é uma previsão trazida lá no artigo 355. Quando nós formos ver sobre o julgamento antecipado, nós veremos que uma das hipóteses de julgamento antecipado sem produção de provas é a revelia. Está no artigo 355, inciso 2. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando o réu for revel, ocorrer o efeito do artigo 344, ou seja, há de incidir os efeitos da revelia, e não houver requerimento de prova na forma do artigo 349. Agora, o artigo 349, ele está dentro de uma seção do capítulo 9, que nós já vamos ver, que trata do que vamos fazer no processo quando não incidem os efeitos da revelia. Ou seja, nós temos casos, previsões legais de afastamento dos efeitos da revelia. Qual que é essa previsão? Ela está no artigo 345 do CPC e ela é muito importante. É isso que as pessoas geralmente esquecem e é por isso que elas confundem revelia com os seus efeitos. Nós podemos ter revelia, mas sem os efeitos da presunção de veracidade, que estão tratados no artigo 344 do CPC. Essa previsão está no artigo 345. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344-C. E aqui nós temos 4 hipóteses. Atenção, vamos ler juntos no código e explicar cada uma delas. Primeira hipótese. Havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Ora,
Se eu tenho a contestação feita por um dos réus litisconsortes, nós teremos a impugnação de fatos tratados nessa contestação tempestiva. Eu não posso, numa mesma sentença, por mais que eu esteja diante de um litisconsórcio simples, em que eu poderia julgar diferente para cada um dos réus, eu não posso, na mesma sentença, ora considerar um fato verdadeiro e ora considerar falso. Então, se um dos réus já trouxe a impugnação para o processo por meio da sua contestação, eu disse que esses óculos são pretos. Se um réu chega e contesta falando que ele é azul, esse fato está impugnado e eu não vou poder, para o réu A, que não contestou, considerar que é verdadeiro e para o réu B considerar que é falso. Eu preciso fazer a produção de provas para decidir no processo se é verdadeiro ou falso esse fato, se esse óculos é preto ou se ele é azul. Nesse caso, então, nós não vamos ter incidindo os efeitos da revelia tocantes à presunção da veracidade sobre esses fatos tratados pela contestação oposta pelo outro réu. É isso que quer dizer o nosso primeiro inciso do artigo 345. O inciso 2 diz que não ocorrerão esses efeitos de presunção de veracidade caso o litígio verse sobre direitos indisponíveis. E a lógica aqui é a seguinte: se a pessoa não pode dispor, significa que ela não pode reconhecer a procedência do pedido, significa que ela não pode confessar, significa que ela não pode fazer acordo, porque é indisponível a ela não pode entregar o direito para outra pessoa de mão beijada, digamos assim, porque ela não dispõe desse direito. Se ela não dispõe, ela também não pode ter contra ela os efeitos da presunção de veracidade, porque senão eu iria incentivar a não contestação por aquele sujeito que não desejasse controverter o processo, que quisesse, na verdade, por vias oblíquas, dispor de um juiz indisponível. Pensem bem, eu estou aqui num direito de alimentos e o autor traz questões de fato dizendo que não há direito de alimentos. E o réu, ele não contesta, ele não quer mesmo esses alimentos, ele tem até esse direito, mas ele não quer. Ele pode dispor do direito de alimentos? Não, é um direito indisponível. Então, bastaria que ele não contestasse a ação para presumir tudo verdadeiro e ele aumentar as chances de ter esse direito retirado por sentença? Na verdade, não, porque como o direito é indisponível, se a pessoa não pode nem confessar, a conduta dela de não contestar no prazo não pode prejudicar esse direito, que ela não podia dispor. Logo, eu não vou ter presunção de veracidade nos casos de processo que trate sobre direitos indisponíveis. A terceira previsão é quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere dispensável à prova do ato. Isso, o nosso grande exemplo aqui, compra e venda de bem imóvel com valor superior a 30 salários. Nós temos a previsão no Código Civil de que essa compra e venda precisa de escritura pública averbada na matrícula do imóvel, senão nós não temos a transmissão de propriedade. Logo, essa certidão de registro imobiliário com a averbação da escritura pública é um instrumento que a lei considera indispensável à prova do ato de compra e venda deste imóvel com valor superior aos 30 salários mínimos previstos na lei. Então pensem, seria razoável, seria possível que, pelo fato do réu não ter feito a contestação no prazo, o autor, só de ter alegado que comprou o imóvel, tivesse esse fato presumido como verdadeiro, sem mostrar um instrumento que a lei exige? É evidente que não. Senão eu criaria, pela lei, armadilhas e subterfúgios para fugir desta necessidade de apresentação de um instrumento exigido pela lei. Então, a única forma, no nosso exemplo, de você provar que comprou esse imóvel é você trazer a escritura pública averbada na certidão de registro de imóveis. Fora isso, não há revelia que te socorre. Mesmo estando em revelia, se você não trouxe esse instrumento necessário e exigido pela lei junto com a sua petição inicial, não haverá presunção de veracidade. Você não tem para onde fugir. Você tem que provar o ato com o instrumento que a lei considera indispensável a ele.
E a nossa quarta e última hipótese de não incidência, de não produção do efeito da revelia material, ou seja, da presunção de veracidade, vai nos trazer a sua principal característica. Essa presunção de veracidade, ela não é absoluta, ela é relativa. Isso porque o inciso 4 nos diz que não haverá os efeitos quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante nos autos. Ou seja, não é o simples fato de ocorrer a revelia que vai levar à consideração daquele fato como verdadeiro. Porque, às vezes, o fato é inverossímil. Eu estou falando que esses óculos se originaram de uma lagarta, que ao invés de se tornar uma borboleta, virou óculos. Esse fato é inverossímil. Não há revelia no mundo que faça a gente acreditar que uma lagarta virou óculos. Peguei um exemplo esdrúxulo, mas é só para vocês pensarem aqui. Não se pode presumir absolutamente verdadeiro um fato narrado no inicial só pelo fato de ter havido revelia. Se o fato for inverossímil, como essa presunção seria relativa, ela não incidirá no caso. Ou então, quando estiver contrário da prova presente nos autos. Eu falo na petição inicial que o fulano é meu pai, que Bill Gates é meu pai, mas eu trago nos autos um exame de DNA falando que ele não é meu pai. E aí, eu vou presumir essa verossimilhança porque o Bill Gates não contestou a ação? Evidente que não. Porque eu tenho uma prova nos autos que depõe contrariamente a esta presunção. E como a presunção de veracidade é relativa, ela é juris tantum e não jure de jure. Essa é uma expressão em francês, em latim, tem gente que fala iure no lugar do J, né? Iuris tantum é a relativa e iure e de jure é a absoluta. Como aqui nós temos presunção relativa, nós temos presunção iuris tantum, nós podemos ter elementos contrários a ela que nos levem a considerar falso aquele fato, mesmo não tendo havido apresentação de contestação. É a nossa quarta hipótese de não produção dos efeitos da revelia. Nós temos, nesses casos de não produção dos efeitos da revelia ou de não incidência desse efeito de presunção da veracidade, a previsão dos artigos 348 e 349. 348 vai permitir que o réu trate, então, do segmento desse processo. Nós vamos tratar disso no momento em que formos falar das providências preliminares e saneamento, mas só uma rápida pincelada. Caso tenhamos uma revelia sem a incidência dos efeitos, o juiz precisa permitir ao autor que ele produza provas, porque eu não tenho presunção de veracidade, então o autor precisa provar a veracidade. Ele vai intimar o autor para dizer as provas que quer produzir e ele vai permitir ao réu que ele também produza provas em prol da inveracidade daqueles fatos ou a contraprova aquelas requeridas pelo autor. Porque eu não tenho presunção nenhuma, eu preciso analisar a prova dos autos. As duas partes vão poder, sim, realizar a prova sobre todos aqueles elementos sobre os quais não ocorreu a presunção de veracidade, não incidiram os efeitos da revelia. Certo? Por fim, para nós fecharmos aqui a matéria da revelia, o artigo 346, parágrafo único, vai dizer que o réu revel, ele pode chegar no processo a qualquer momento. E ele recebe e intervém no processo, na forma e no momento, no estado em que ele esteja. Então, eu ainda estou no momento de pedir as provas nos autos. O réu revel pode chegar e pedir provas tranquilamente. Estou no momento em que proferiu sentença, o réu revel pode recorrer tranquilamente. Ele recebe o processo no estado em que ele está, no momento da sua intervenção, no momento do seu comparecimento. É importante destacar aqui que a revelia, por tudo isso que nós vemos, ela não implica necessariamente numa vitória do autor, por alguns motivos. Primeiro, que o réu revel, ele pode comparecer no processo e tratar de direito. Ele pode comparecer no processo e requerer produção de provas, como nós acabamos de ver. Então, não necessariamente a revelia leva à vitória. Outro ponto,
A presunção de veracidade quando há os efeitos materiais da revelia não é absoluta, ela é relativa. Então o juiz pode considerar falsos aqueles fatos pela verossimilhança ou pela prova dos autos. Logo, não há sequer uma certeza de que aqueles fatos serão tomados como verdadeiros, quiçá de um resultado favorável para o autor, de uma vitória do autor. E nós ainda temos hipóteses em que, mesmo aqueles fatos sendo verdadeiros, o direito não socorre à parte. Então, mesmo a gente tendo o fato de isso daqui ser um celular, não me socorre o direito de ter 10% das ações da fabricante do aparelho. Não faz sentido. O direito não me socorre. Então, nós temos esses elementos que, somados, levam à seguinte conclusão. A revelia não implica necessariamente a vitória do autor. E, para além disso, nós temos que lembrar daquela hipótese do artigo 342. Há matérias defensivas que podem ser alegadas após a contestação, matérias cognoscíveis de ofício, fato ou direito superveniente, ou aquelas que a lei autoriza expressamente a manifestação após o prazo de defesa. Para fechar de verdade agora a revelia, nós temos 2 pontos. Primeiro deles, existem instrumentos de defesa ao réu revel, que nós não vamos entrar aqui, eu só vou citar com vocês, que são a possibilidade de ação rescisória por erro de fato. Nós podemos ter a compreensão de um fato como verídico ao passo que se prova que ele é inverídico. Nós podemos ter também equívocos na citação. Isso tudo pode ser manejado como fundamento de ação rescisória, está lá no artigo 966, mas vocês vão estudar isso na disciplina de recursos e ação rescisória. Não vou entrar nesse mérito aqui, vocês ainda vão aprender isso. Nós também temos a possibilidade de uma querela nullitatis. O que é isso? É uma ação anulatória, é uma ação autônoma de impugnação de uma sentença nula, que vocês também vão aprender lá no período que forem trabalhar com os recursos, né, as espécies recursais. E, apesar de não ser um recurso, é trabalhado isso lá, porque é uma forma de desconstituição daquela sentença. E ocorre principalmente quando nós tivermos uma nulidade intrínseca ao processo. É um caso de uma não citação, uma citação inválida, por exemplo. Nós podemos ter a proteção desse réu revel, que na verdade não foi revel, ele só não foi citado. Nós podemos ter essa proteção por meio da querela nullitatis. E nós temos a vedação da extensão da coisa julgada à solução de questão prejudicial. O que é isso, Mateus? A gente vai aprender lá nos efeitos da coisa julgada. Quando nós sanamos uma questão principal, mas temos uma prejudicial da qual dependia esse assunto, nós fazemos uma coisa julgada só para todos, apesar de não estar no pedido. Mas se for réu revel, o artigo 503, parágrafo 1º, inciso 2 do CPC, impede essa extensão de efeitos. Exemplo, propõe uma ação de alimentos, mas para reconhecer esse direito aos alimentos, eu preciso reconhecer a paternidade. Não foi pedido o reconhecimento de paternidade, mas eu preciso passar por ele para chegar nos alimentos. Dados os requisitos da lei, do artigo 503, se eu concluo que é pai e que deve alimentos, essas duas cognições geram coisa julgada material. Mas, se estivermos diante de revelia, de réu revel, nós só vamos gerar a coisa julgada sobre os alimentos, e não sobre a paternidade, que é uma questão prejudicial. De novo, é só uma comunicação a vocês, nós vamos aprender isso mais à frente. E o último elemento é a revelia na reconvenção. Eu tratei com vocês que a reconvenção é o contra-ataque do réu. O réu vira reconvinte, polo ativo da reconvenção. E o autor passa a ser reconvindo, polo passivo. Mesma coisa, se ele não responder à reconvenção, teremos efeitos da revelia, desde que nós não estejamos diante das hipóteses do artigo 344. Se nós estivermos diante dessas hipóteses do artigo 345, estou errando aqui o artigo. Se nós estivermos diante dessas exceções previstas no artigo 345, não haverá efeito material da revelia na reconvenção, com grande destaque para a questão da verossimilhança ou não dos fatos e dessa logicidade da sentença. A mesma sentença não pode considerar um fato verdadeiro para a ação e falso para a reconvenção, e nem vice-versa. Cuidado com isso.
E um último detalhe nessa questão da revelia na reconvenção é que o reconvindo terá advogado, porque ele é autor da ação. Se ele terá advogado, as intimações seguirão normalmente por meio de seu advogado no processo, não aplicando o artigo 346 do CPC. Com isso, nós fechamos o tema da revelia. E eu vou passar para vocês direto para a réplica. O que é a réplica? Muito simples. Réplica é uma das providências preliminares e do saneamento do processo. Ela vai encerrar essa fase postulatória e ela ocorre sempre que, vamos ler junto o artigo 350, sempre que o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Quando o réu alega esses fatos mod max, é o mnemônico, mod de modificativo, in de impeditivo e ex de extintivo. Quando se alega um fato mod max, modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, o autor tem direito de se manifestar sobre essas novas alegações. E o prazo é fixado na lei, é um prazo de 15 dias úteis. E o juiz tem que autorizar a produção de provas requeridas neste momento da réplica sobre esses novos fatos. Então, o autor alegou uma coisa, o réu, na sua contestação, alegou uma nova coisa que extingue o direito autoral. O autor tem possibilidade de se manifestar em 15 dias e requerer provas para dizer que este fato extintivo nunca existiu, por exemplo. Agora, essa é a chamada réplica, não tem grande segredo. Na réplica, eu posso alegar fatos novos? A rigor, não, porque todo fato você tratou na sua petição inicial. Você pode tratar de fatos novos se for um fato novo somente ligado a este fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito tratado pelo réu. Ou seja, você não tinha como prever que tinha que tratar esse fato novo. Você vai tratar dessa nova ocorrência, desse novo elemento, desse novo fundamento, só para contra-atacar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral. Do contrário, você não pode fazer isso, porque já terá precluído o seu momento de fazê-lo, que era na petição inicial. Outro ponto importante é, pensem na seguinte situação. O autor traz seus fundamentos do pedido, o réu contesta, alega um fato impeditivo do direito autoral e faz uma reconvenção. Nós, então, vamos abrir para o autor hipóteses de se manifestar por 2 vezes, no mesmo prazo de 15 dias. Primeira manifestação é a réplica sobre os fatos impeditivos do direito autoral alegados na contestação e a segunda é a resposta à reconvenção. Os dois, mesma intimação, prazo de 15 dias, pode fazer na mesma peça. Agora, e se nessa resposta à reconvenção, o reconvindo, que é o autor, alegar fatos extintivos ao direito tratado na reconvenção? Meu Deus, que toma lá da cá. Sim, pode acontecer. Nós teremos, nesse caso, uma réplica relacionada à reconvenção, onde o réu, que é o reconvinte, que é o autor da reconvenção, vai poder replicar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado em reconvenção. Cuidado com isso. A réplica vale para os dois, vale tanto para a ação quanto para a reconvenção. Réplica significa permitir ao promovente que se manifeste sobre os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegados pelo demandado, seja ele réu, seja ele reconvindo. Cuidado com isso. Tem base, isso daqui, na nossa vedação à decisão surpresa, que está lá no nosso artigo 10 do CPC. Artigo 10 diz: o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual se deva decidir de ofício. Ora, se o réu ou se o reconvindo trata de um elemento extintivo do direito autoral que o autor não manifestou sobre ele, o juiz não pode decidir sobre este fato sem permitir à parte que não teve oportunidade de se manifestar que o faça. E é isso que determina o artigo 350. Essa é a nossa famosa réplica, com prazo de 15 dias úteis.
Atenção, aquelas hipóteses de dobra do prazo que nós vimos na contestação acontecem também na réplica. Então, se for Ministério Público, Defensoria Pública, Núcleo de Prática Jurídica de Universidade, de Faculdade de Direito, entidades de assistência gratuita jurídica com convênio com a Defensoria Pública, Advocacia Pública ou litisconsortes com advogados diferentes de escritórios diferentes em processos físicos, nós teremos prazo em dobro, 30 dias para essa réplica. Cuidado com isso. Esse foi o nosso tema da aula de hoje, bem curtinho, bem direto. Confiram aí direitinho no material doutrinário que vocês estão acompanhando, nos manuais. Havendo dúvidas, é só falar comigo, só me perguntar que a gente consegue esclarecer. Na nossa próxima aula, nós vamos para a arguição de impedimento e suspeição. Eu espero vocês. Até lá!